Exatamente, Adriano. Informações revoltantes para a gente que gosta de futebol, que acredita no futebol brasileiro, e aí a gente vê essa situação lastimável, inclusive com a probabilidade do Campeonato Brasileiro ser suspenso, apesar da CBF negar isso. Olha só, o ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal abra um inquérito para investigar um suposto esquema fraudulento em campeonatos daqui do Brasil. Essa denúncia, ela começou pelo Ministério Público de Goiás, 16 jogadores de futebol foram denunciados, só que à medida em que as investigações vão avançando, outros jogadores e até sócios de clubes do Brasil também estão sendo denunciados. A suspeita é que jogadores teriam recebido dinheiro para manipular os jogos. Isso teria acontecido em pelo menos 8 partidas do Brasileirão da Série A do ano passado, também do Brasileirão Série B, também do ano passado, e de 4 estaduais deste ano. Isso é muito recente, isso é atual. Então, as investigações apontam que esses jogadores recebiam até R$50 mil para fazer a manipulação. O dinheiro iria de acordo com a ação do jogador. Por exemplo, se ele provocasse uma falta, era tal dinheiro, era tal verba que ele recebia. Se provocasse um cartão amarelo, cartão vermelho, a verba ia aumentar. Se por acaso o jogador fosse expulso, ia ser maior. Provocar um gol contra, o valor que ele recebia era maior ainda. E, de acordo com as investigações, de acordo com a denúncia do Ministério Público de Goiás, esses jogadores, eles recebiam esse dinheiro de sócios de alguns clubes. Os sócios, eles também eram chamados de aliciadores, eles chegavam nos jogadores, apresentavam essa proposta e então davam dinheiro para que eles provocassem uma falta, um pênalti, fosse expulso, provocasse um cartão vermelho. Então, a denúncia estava feita, a manipulação estava feita. Ontem, cinco jogos da 5ª rodada do Brasileirão teve desfalque. São jogadores, novos jogadores, que até então não foram denunciados pelo Ministério Público de Goiás, mas que passaram a ser investigados também já pela Polícia Federal. Então, 5 jogos ontem começaram desfalcados, com jogadores que foram afastados, suspeitos de participarem desse esquema fraudulento. Ontem, o senador Omar Aziz, ele falou sobre esse assunto no plenário do Senado Federal. Vamos acompanhar. O regulamento da CBF, ele é muito claro nesse sentido. Se for comprovado que 5 times que tenham jogadores envolvidos em manipulação de resultado, o campeonato tem que ser suspenso e declarado quem estiver em primeiro lugar campeão, que no caso é o Botafogo, né? Que é o primeiro lugar. Infelizmente, o Flamengo é o penúltimo, parece que o seu Flamengo é. Mas não é o caso de a gente suspender o campeonato. Mas é o caso dessa casa proibir apostas no Brasil. Não tem como controlar numa equipe de 30, 40 jogadores que alguém possa não querer manipular um resultado por um valor. Ou a gente toma uma postura, ou o maior evento do mundo esportivo e que o Brasil sempre esteve em primeiro lugar, poderá acabar no Brasil e a gente desconfiar de qualquer resultado. Bom, então só para reforçar, de acordo com a denúncia do Ministério Público de Goiás e que agora a Polícia Federal vai começar a investigar, esses jogadores eram aliciados basicamente por sócios de clubes, eles recebiam dinheiro, algo em torno de R$50 mil, a variar do tipo de manipulação, para alterar o resultado dos jogos. Isso com um cartão vermelho, um cartão amarelo, um pênalti perdido, uma expulsão, tudo isso, um gol contra, tudo isso para satisfazer os sócios desses clubes. Então, diante disso, surgiu-se a ideia de suspender o Brasileirão deste ano. A CBF foi procurada, em nota, a Confederação Brasileira de Futebol disse que está à disposição do Ministério Público de Goiás e da Polícia Federal para colaborar com as investigações. Disse ainda que não há hipótese de suspender o Brasileirão, ele continua até segunda ordem, e que concorda com a punição desses jogadores. Ontem, o sócio de um dos clubes daqui da região centro-oeste foi preso em flagrante por suspeita de aliciar alguns jogadores de futebol. Eu não vou citar os clubes, mas eles são da Série A e da Série B, e tem sim
clubes da Série A que estão desfalcados por causa de jogadores que foram suspensos. Agora a gente vai seguir acompanhando a investigação da Polícia Federal, que já deve começar nessa semana. Obrigada, Igor. Realmente é um grande escândalo. Um ótimo dia de trabalho aí em Brasília para você. A gente estava exibindo ainda há pouco algumas dessas mensagens que seriam assédio a jogadores, né, para participarem desse esquema criminoso que está sendo investigado agora. O Ministério Público de Goiás denunciou 16 pessoas por fraudes visando a manipulação de resultados em 13 partidas de futebol. 8 do Campeonato Brasileiro da Série A de 2022, uma da Série B de 2022 e 4 partidas de campeonatos estaduais realizados agora em 2023. Assinada por promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, e de Combate ao Crime Organizado, a peça é o resultado da Operação Penalidade Máxima 2 e seus desdobramentos, e já foi recebida pelo Poder Judiciário. No documento, o Ministério Público de Goiás esmiuça 23 fatos criminosos ocorridos durante as partidas, nas quais jogadores se comprometeram a cometer faltas para receber cartões e também a cometer pênaltis. E nessas imagens é possível ver as negociações, como elas eram feitas, a lição dos jogadores de equipes grandes e tradicionais da elite do futebol brasileiro. Com relação às suspeitas de envolvimento de atletas de clubes das séries A e do Campeonato Brasileiro de 2022 em possíveis atos de manipulação de resultados de partidas, alguns times que tiveram jogadores citados no esquema se posicionaram. A Confederação Brasileira de Futebol informou que o presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues, enviou um ofício à Presidência da República e ao Ministério da Justiça solicitando que a Polícia Federal entre no caso. A CBF também ressaltou que o Campeonato Brasileiro não será paralisado. Aqui no Amazonas, nós tivemos um caso famoso, né, de manipulação de resultados que acabou rodando o mundo, girando o mundo, né? O caso que demos aqui em setembro do ano passado, durante partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Amazonense da Série B, um lance inusitado aconteceu no jogo entre o Sul América e o Atlético Amazonense, viu? São essas imagens aí, esse gol que você vai ver, e ó, quem tá marcando o gol é contra o próprio time, tá? É o gol contra. Essa zaga aí participou desse gol. E no vídeo é possível ver o goleiro do Atlético Amazonense saindo com a bola nos pés, tocando para o companheiro, que em seguida toca para o meio-campista, Júlio Campos. Júlio, após receber a bola, domina, vira contra o próprio gol e chuta, marcando um golaço contra. E foi aí que gerou toda uma especulação de que esse caso, esse jogo, essa partida, né, que já estava de 7-0, era isso, minha diretora? Eles precisavam de um placar bem largo para conseguir a meta que foi estabelecida das bancas de aposta. E com base nisso, essa equipe foi toda suspensa. Técnico e 10 jogadores, inclusive condenados a uma suspensão de mais de 200 dias, multa de R$100 mil. E sabe o que aconteceu? Eles saíram do futebol amazonense e foram jogar no futebol de Roraima, chegaram a ser contratados, 10 desses foram contratados pelo River em Roraima, depois foram para o Acre, né? Quando houve o escândalo, eles acabaram indo para o Acre. Então, o que aconteceu no Tribunal Desportivo daqui, uma condenação local, não impactou para que eles estivessem jogando em outros campeonatos, inclusive o mesmo time, esse time todo aí que fez um fechamento para a aposta, para as equipes, para bancas de aposta, 8 jogando juntos, a mesma equipe, ou seja, é um escândalo que já atingia campeonatos menores e agora a suspeição do campeonato brasileiro, inclusive na elite, na Série A. Entre as suspeições, existem jogadores que recebem R$400 mil mensais, ou seja, não precisavam, precisavam. Clubes de Série A. Olha, a gente está com o Atlético Paranaense aqui, que se manifestou pelas redes sociais, a gente está vendo a postagem aí, em que ele informa que os atletas Brian Garcia e Pedrinho foram afastados preventivamente das atividades como elenco principal, até que os fatos divulgados nessa quarta-feira sejam rigorosamente apurados, viu? Vários clubes fizeram manifestações. O Santos diz ao Santos, informa que o atleta Eduardo Bauerman, que foi comunicado,
foi comunicado que está afastado preventivamente dos treinos do elenco profissional a partir dessa terça-feira, diante dos novos desdobramentos divulgados pela penalidade máxima, né, que é o nome da operação do Ministério Público de Goiás. O jogador permanecerá fazendo atividades físicas no CT Rei Pelé. O clube aguarda se a justiça aceitará a denúncia para definir novas ações, sempre com o pensamento voltado a preservar a instituição. Alguém que pode estar disposto a acabar uma carreira de sucesso, uma carreira de alta remuneração. Os campeonatos menores, jogadores que recebem um salário mínimo para jogar e de repente têm muito dinheiro, podem até ser influenciados por isso de uma forma mais fácil, né? Não deixa de ser um problema de caráter, mas não tem recursos. Agora, um jogador de elite, um jogador que inclusive já teve experiências internacionais, é uma situação muito grave. Tem aqui também a nota oficial do Coritiba. Ele informa que, em virtude dos eventos noticiados, no âmbito da Operação Penalidade Máxima 2, os atletas, o Aleph Manga e o Jesus Trindade, não estão relacionados para o jogo de quinta-feira, o jogo de hoje contra o Vasco, viu? Portanto, eles dois não foram escalados para esta partida. Temos manifestações de outros clubes também sobre isso, né? O atleta Vitor Mendes foi afastado preventivamente, foi o que informou o Fluminense. E os clubes, todos relacionados nessas denúncias, estão se manifestando, mas a gente tem um trecho de algumas dessas mensagens que eram trocadas de aliciamento de jogadores para participar desse esquema criminoso. Olha, nós temos essa descrição aqui, vamos pedir para encher a tela, pessoal de casa acompanhar também. Olha só, esse áudio aqui do dia 26 de outubro do ano passado, então aí o cumprimento, aqui é Luiz Felipe, irmão, é o seguinte, eu preciso de jogadores, eu tenho jogadores no Bragantino, porém, está no banco de reserva, também eu preciso de jogador para garantir cartão amarelo para mim no primeiro tempo. Entendeu, irmão? E a gente paga um valor para isso. Se você tiver interesse, a gente negocia isso, irmão. Aí me avisa que os caras falou que você é de confiança, que você é parceiro, que talvez você queira aceitar isso. Aí você vê, me fala, irmão, totalmente, tá bom? Ó, então, questão de valores, a gente paga para você 60 mil. Aí a gente vê certinho o que está disponível para você. Eu tô até interpretando a conversa do malandro aqui, viu? E para quem não está entendendo muito bem o porquê um cartão amarelo, nas bancas de aposta você sugere um placar, sugere também se vence no primeiro ou no segundo tempo, aposta também em relação ao cartão amarelo, expulsão, entre outras coisas. E faz um pagamento proporcional a isso. Se der certo o que você apostou, você recebe bastante dinheiro. Então alguém que aposta 50 mil reais pode ter 500 de volta e passa 50, nesse caso 60, para quem combinou ali o cartão amarelo, e ainda tem um lucro muito grande. E isso, infelizmente, tem chamado tanta atenção que já existe até uma comunicação dos clubes junto com essas bancas de aposta para saber que tipo de aposta está sendo feita, porque às vezes há uma reincidência de várias pessoas apostando na mesma coisa e que já levanta uma suspeita. É realmente uma vergonha nacional, uma vergonha para o nosso esporte, um esporte que inclusive está nas próprias características, na identidade do povo brasileiro. Aqui temos uma outra comunicação como essa, e você de casa pode acompanhar também. Olha, você chega até 500, 500 mil, tá? 500 Vê seu preço reais. Aí, 300, 400, 500 mil. E você chega até 500. E ele topou, chego, irmão. Aí você fortalece o Matheus, né? Já foi 40, aí ficaria 460 mil reais é o que estaria faltando para esse acerto final aqui, né? Ele estava falando em 500, é isso mesmo? Isso, 500, pô, já foi 40, faltaria só 460. Deixa eu ver isso aí, mano, ele vai te falar. Tá vendo? Por conta dessas mensagens, essa investigação começou lá em Goiás, aí tá tendo vários outros desdobramentos. A gente vai seguir acompanhando. A CBF continua falando que o campeonato não corre risco de ser suspenso, mas já tem partidas desse ano aqui que já estariam dentro dessas negociações. A gente vai seguir acompanhando para ver os desdobramentos, porque isso impacta diretamente, é lamentável. A gente está falando do Brasil, o país do futebol, e um país em que existem milhões de meninos sonhando em ocupar os gramados de forma profissional. E pessoas que tiveram essa oportunidade podem estar participando de um esquema criminoso sem necessidade. Porque se tem alguém que ganha bem
no Brasil, é um jogador de futebol profissional, jogador de futebol de elite, né? Então ganham bem, sim, não teria necessidade para algo como isso. E o futebol, além de tudo isso, é uma ferramenta de resgate social, é uma ferramenta que inclusive melhora até o índice educacional, porque participar de projeto de esporte, você precisa estar matriculado numa escola, isso no futebol é quando você vai entrando nas categorias, né? Então é algo lamentável da gente estar falando hoje aqui. Futebol envolve muita coisa, é muito mais do que apenas uma partida e infelizmente está envolvendo agora um esquema criminoso. Exatamente, né? Nós já mostramos um caso aqui na imagem, um vergonhoso do gol contra. Tivemos um time também do futebol amazonense que quase chega a atrapalhar o nosso campeonato estadual, mas que está suspenso aí por 2 anos, justamente por conta desse tipo de denúncia. A gente vai seguir acompanhando.